Panorama Liberal no ar, vamos juntos até meio-dia, eu e ele, Lino Santarém aqui. E você pode acompanhar a gente também pelo Liberal Rádios, nosso aplicativo, também Rádios Net, e também pelo portal oliberal.com. Lá você acessa nossas rádios e confere toda a nossa programação, nossas entrevistas e tudo mais. E também aqui pelo Instagram, Celso, você acompanha a gente. Logo mais vai estar no nosso também perfil no Facebook e vamos também virar podcast a nossa entrevista no Spotify, Repórter Celso Freire, então você não vai perder nada da nossa entrevista. Agora são 10h10. Lino Santarém, vamos à entrevista do dia? Entrevista do dia. Entrevista do dia, hoje vamos falar a respeito das datas que movimentam a cidade, vamos falar da pandemia, que inclusive vamos dizer assim, atrapalhou o comércio, né? E também fez aí com que o movimento diminuísse. Mas quem está aqui com a gente é o presidente do Sindicato dos Lojistas de Belém, o Eduardo Yamamoto, está aqui com a gente. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo, Celso. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Eduardo, vamos falar um pouco em relação a essa questão do movimento no comércio, né? A pandemia pegou muita desprevenido, lógico, né? O comércio praticamente parou, né? As pessoas não saíam de casa e tudo mais. Vocês tiveram que se reinventar, né, depois da pandemia, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que todos nós, né, de modo geral, tivemos que se reinventar, nos adaptar com essa nova realidade. O comércio tradicional, principalmente, sofreu bastante com as políticas de distanciamento social. Tivemos aí longos períodos de lockdown na nossa capital. E principalmente aquele lojista que não tinha muita afinidade com esse mercado eletrônico, ele sofreu muito, porque loja fechada, sem sombra de dúvida, queda de faturamento, né? Então, esse período ele foi bem propício para que a gente pudesse acelerar aquele processo de digitalização das nossas empresas. Agora, essa questão do movimento depois, né, que já começou praticamente, vamos dizer assim, a liberar mais, né, a questão das máscaras já estão sendo liberadas, o comércio já está praticamente voltando aí, né, vamos dizer assim, à normalidade, né, e expectativas, então, aí para essas datas festivas, né, a gente sabe que o Dia das Mães é um dia sagrado, né, Dia da Mãe é sagrado. Por mais que ela fale, não compre presente para mim não, meu filho, não gaste seu dinheiro. Mas as pessoas sempre compram presente, né? Para a mãe, acho que é uma data importantíssima para o comércio, né? Sem sombra de dúvida, Celso. O Dia das Mães representa a segunda data mais importante para o calendário do varejo do Brasil. Né? Só perde para o Natal, obviamente. E é interessante essa simbologia que você comentou, né? A gente ultrapassa o período de Páscoa, que representa justamente o renascimento, o nascimento, e a gente logo em seguida já encaixa aí essa data muito importante, que é do Dia das Mães, que, como você bem disse, é uma data sagrada para todos nós, né? Então, sem sombra de dúvida, esquece o passado, esquece aquela agenda negativa que a gente começou aqui a entrevista falando em pandemia, em lockdown, e se Deus quiser não, os números já estão mostrando que esse Natal vai ser um crescimento recorde. Então a gente está falando aí em relação a 2021, a gente já fala em crescimento de 2 dígitos, e não só 2 dígitos, a gente está falando em crescimento de mais de 20% em relação ao primeiro trimestre de 2021. E em relação a 2019, a gente já fala em crescimento real de mais de 4%. Então, a gente vê que o público estava ansiando essa volta ao comércio, né, às compras, à normalidade, e mostra que a economia está cada vez mais forte e está pujante. As pessoas gostam de comprar, né, gostam de gastar dinheiro, né, principalmente, né? E o que é legal também do comércio, né, essa questão todo final do ano tem essa preocupação das pessoas, dos lojistas, em recuperar o crédito das pessoas, né? E sempre tentar negociar para que as pessoas voltem a ter poder de compra, né? Porque o que interessa é a movimentação do dinheiro, né? O dinheiro tem que ser movimentado, né? Não, sem sombra de dúvida. A gente enfrenta aí alguns problemas que são ocasionados pelo desabastecimento, né, que é a questão da própria questão inflacionária, mas o que a gente tem visto é justamente isso que você falou, que é o empresário ter a sensibilidade de entender que negociando você
ativa novamente um potencial cliente que estava, de repente, por algum problema em paralelo, estava negativado, mas consegue trazer isso de volta para a empresa, traz com a negociação ativos que estavam, de certa forma, perdidos e reativam um potencial cliente para suas empresas. Então, esses balcões de negociação que estão ocorrendo Brasil afora, e a gente tem exemplos claros aqui em Belém de empresas grandes que estão trazendo, dando até 90% de desconto, anistia nos juros e multa, isso, sem sombra de dúvida, é muito importante, porque é justamente isso que gera a economia. Verdade. Eu estou conversando com o Eduardo Yamamoto, ele que é presidente do Sindicato dos Lojistas de Belém. Eduardo, você está desde o início do ano, né, como presidente? Isso, a gente assumiu em meados de fevereiro, né? Então temos a grande responsabilidade de atender a expectativa das gestões anteriores, que sempre foram muito competentes, e a gente está enfrentando esse desafio de digitalizar o sindicato, de aproximar do lojista, de entender as demandas, não só daquele comércio, do centro comercial, mas entender também as demandas dos bairros, das mais diversas feiras que nós temos espalhadas por Belém. E aí também já estamos nos aproximando também do pessoal do e-commerce. Então, por mais sui generis que seja, ele é um lojista, né? Se ele está, de repente, numa sala comercial, trabalhando vendas a partir apenas, por exemplo, do Instagram e WhatsApp, ele é um lojista enquadrado na nossa categoria, e a responsabilidade nossa é disponibilizar serviço, melhorar o ambiente de negócios dele. Então, esse é um dos grandes desafios que essa nova administração do Sind Lojas de Belém está enfrentando. É o de digitalizar, aproximar e democratizar o acesso a todos os lojistas. O Eduardo trouxe para a gente aqui o livro, né? Os personagens, se mostrar aqui no nosso Instagram, os personagens. E eu acho bem interessante, né? A gente estudar a história, né, Eduardo, para poder saber o que fazer também no futuro, né? Não podemos esquecer a história, né? Sem dúvida. É aquilo que todo mundo diz, né? O sábio aprende com o erro dos outros, né? Então, eu acho que a história ela está aí para isso. Ele que cria essa infraestrutura para que a gente possa enxergar justamente o futuro, né? Então, como eu frisei anteriormente, é entender que o centro comercial ele tem a sua grande importância. Ele não pode ser apenas um comércio B2B, ou seja, business to business, para abastecimento, atender apenas revendedores ou atacadistas. O comércio, o tradicional de Belém, ele tem que ser pujante também para o consumidor final, para aquele consumidor, para aquela dona de casa que ainda prioriza visitar o centro comercial, ter a sua comodidade, segurança e bem-estar. E a gente tem que entender que o centro comercial hoje se dividiu e se espalhou pela cidade. E agora também, como você falou, dessa questão do trabalho com WhatsApp, trabalho na internet, e falamos também no início, né, que os lojistas estão tendo que se reinventar, né? Vocês, assim, do sindicato também, vocês estão se preparando também para essa demanda desse pessoal que está chegando aí através da internet? Conta para a gente mais um pouquinho. Não, sem sombra de dúvida. Como eu frisei anteriormente, esse desafio de digitalizar o sindicato, de aproximar esse canal de comunicação, de prover, de poder auxiliar aquele lojista que talvez não tenha tanta habilidade, isso aí é prioridade, é pauta permanente dessa nova administração. É entender que as relações de comércio hoje, eles não estão limitados apenas àquele espaço físico da loja, ao balcão de negócio, ao balcão da loja. É o que a gente costuma dizer, que no passado a gente estava em dúvida se tudo ia migrar para o e-commerce, para o digital, né? E a gente ficava realmente com bastante receio de como fazer essa transição. E o tempo nos mostrou que o mercado ele não vai ser 100% digital e também não vai ser mais também 100% físico. Né? Então, é o que os especialistas costumam chamar de phygital, que é a mistura entre o físico e o digital. É aquilo que a gente não sabe quando e onde começou a relação de venda. Se o cliente ele teve acesso ao produto através, por exemplo, do Instagram e concretizou essa compra na loja física, ou o inverso,
que começou ali passeando na frente da loja, viu o produto na vitrine, estava sem tempo, entra no Instagram, verifica que tem atendimento WhatsApp e delivery e concretiza no digital. Então, hoje, o lojista ele não pode simplesmente dizer, poxa, eu tenho Instagram, mas ele representa 2, 3% do meu faturamento. A gente não pode dizer com veemência isso. Porque, de repente, a sua marca ela foi vista no Instagram e criou um posicionamento de marca que facilitou a concretização de venda na loja física. É verdade. Deixa eu ver aqui o Instagram. O rádio também modernizou, doutor. O rádio, né, a gente, lógico, eu sempre falo que ele funciona com a pilha, né, a pilhazinha, e funciona também pela internet, né? E aí a gente também está no Instagram, está no Facebook, é justamente para trazer novos ouvintes, os ouvintes que estão mais modernizados aí, que buscam também, né, diminuir ou também, vamos dizer assim, otimizar o tempo, né? Priscila Pinheiro, aquele abraço, Priscila. O Catete Fonseca está aqui, o Anderson também. A Priscila disse, muito bacana, uma nova gestão no Cindy Lojas. O e-commerce veio para ficar. A venda humanizada é focada em resultados e é o novo para o comércio. E ela quer o seu contato depois para fazer uma pauta, uma entrevista. Perfeito, Priscila. Você frisou muito bem. Não sei nem se eu posso falar é o meu espaço, mas não, só agradecer a participação da Priscila, mas é justamente isso. O que o cliente busca hoje é a experiência de consumo. Se ela é na loja física ou na virtual, o que importa é facilitar essa comunicação, ter empatia, ter eficiência nesse contato. Então, é justamente isso que os especialistas em varejo têm comentado. Acima de tudo, se é digital ou presencial, a experiência do consumidor é prioridade para as relações de consumo hoje. É importantíssimo. Tem uma pergunta aqui também do Catete, nosso querido Catete Fonseca, jornalista, está sempre com a gente também. E bom dia, tem uma pergunta, várias perguntas. Vamos aqui por partes. Você é um jovem, isso significa mudança e atualização da cultura empreendedora em Belém? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, se não der a gente volta à pergunta, tá? Belém poderá ter empresas do eixo sul e sudeste do país também? Muda a política social na capital? São duas perguntas do Catete. A primeira, você é um jovem, né? Significa mudança e atualização da cultura empreendedora em Belém. E a outra é a abertura para novas empresas do sul e sudeste. Não, perfeito. Jovem, eu vou completar 39 anos, mas obrigado pelo elogio. É jovem, 39 anos. Obrigado. Dentro dessa cultura de comerciante, né? Então, desde os 8 anos, as minhas férias escolares todas foram no chão de loja, no armazém, etiquetando, recebendo mercadoria, enfim. Mas eu entendi bem a pergunta. A questão é, ser dentro de uma proposta institucional, fazer essa transição, essa modernização, respeitando tradições, respeitando também toda a liturgia do cargo, né? Então, o nosso desafio é buscar justamente conciliar o que é o tradicional com esse novo modelo de gestão. A gente se obriga, lógico, a estar sempre se reciclando, estudando, trazendo novos conhecimentos, mas eu acho que a proposta, principalmente dessa nova fase do sindicato, é justamente agregar talentos, né? Então, é uma gestão sem falsa demagogia, construída a 4, 8, 16 mãos. Então, pegamos boas práticas no qual aprendemos, por exemplo, na Associação Comercial do Pará, no qual eu fui presidente do Conjove, unindo forças justamente com grandes colegas que administraram junto com a gente essas outras entidades. Então, temos talentos aí do SEBRAE, como o próprio superintendente Rubens Magno, a administradora Cássia, o administrador Fabrício Guaglianoni. Temos aí talentos também como o Leonardo Dyer, que foi o nosso presidente do Conjove, o João Marcelo Santos, atual presidente, Fernando Severino também, que sempre nos ajudou, foi nosso presidente também do Conjove. Então, essa é uma equipe, né? É um grupo juntando com a diretoria
que sempre se doou com muito afinco ao sindicato, a gente tem formado aí uma equipe, um grupo, que é justamente isso, pegando as boas práticas, introduzindo, replicando, melhorando os processos. Então, se isso se tornar em inovação, a gente vai se dar por satisfeito. Mas a nossa obrigação, sem sombra de dúvida, é entregar uma entidade melhor do que quando recebemos. Verdade. E a gente nota aqui pelos os presidentes que já passaram, né? Pela biografia que já passaram, Romulo Maurana, né? Yamada, né? Roberto Massude, seu Jorge Colares, são os 4 que estão aqui na capa do livro, né? Dos personagens. E assim, cada um teve uma importância, né? Porque naquela época, cada época, na verdade, tem a sua importância, né? O seu diferencial, né? Não, sem dúvida. Eu acho que cada um tem um perfil. Quem conheceu os 4, né, pioneiros aí, eles podem detalhar perfis distintos de cada administrador, mas é justamente isso que eu falei anteriormente. Eu acho que nesse conjunto a gente tem um comércio pujante. Belém do Pará, ele é um líder regional, ele é um líder em tendência de mercado, não só no Norte, mas também no Nordeste. Nós, do nosso grupo empresarial, temos a oportunidade de trabalhar de Porto Velho a Teresina. Então, vemos que Belém realmente é uma capital que lança tendência, lidera em números e é uma economia fiel. É um consumidor que frequentemente está nas nossas lojas. Não são clientes, são rostos amigos. Verdade. São 10h30, a gente vai para o intervalo, né? E já a gente volta. Estou conversando com o Eduardo Yamamoto, ele que é presidente do Sindicato dos Lojistas de Belém. Um assunto importante que as pessoas estão sempre perguntando. Aqui tem mais uma pergunta aqui, mas eu vou daqui a pouquinho, tá? Vou para o intervalo e já eu volto com o Eduardo. Estamos de volta. Estou conversando com o Eduardo Yamamoto, ele que é presidente do Sindicato dos Lojistas de Belém. E o assunto está bombando aqui. Está bombando porque tem muitas perguntas aí a respeito dessa questão da modernidade. Deixa eu refazer a pergunta aqui do Catete, porque ele falou o seguinte. É porque antigamente, né, eu vou interpretar aqui do meu jeito aqui, Catete, aí você veja se está correto. Aqui antigamente era difícil entrar, por exemplo, no supermercado de fora, né? A gente tinha muito supermercado aqui de dentro e não tinha espaço para o pessoal do eixo Rio-São Paulo, vamos dizer assim, né? E agora, recentemente, ou não tão recente, mas começou a entrar vários supermercados, atacadão e tudo mais, né? E deve ser essa a questão da pergunta dele em relação a essa questão. Belém poderá ter empresas do eixo sul e sudeste do país, apesar que já tem, né, na verdade. Eu acho que isso é uma tendência, né? Como você bem frisou, existe um movimento natural dessas grandes empresas que têm o maior poder de barganha, de negociação, de ir expandindo seus negócios. Até porque, uma vez que você abre capital, você obrigatoriamente tem que apresentar resultados para os seus acionistas. Então, você só adquire isso uma vez que você abre mais pontos de venda. Então, voltando à questão dos supermercadistas, no qual são todos nossos colegas, um forte abraço para o Jorge Portugal, nosso presidente da Aspas. Sem sombra de dúvida, esse movimento que a rede local conseguiu, vamos dizer, impedir a entrada das empresas do eixo sul e sudeste, se dá, acima de tudo, pela competência e excelência do trabalho que sempre foi feito pelas redes locais, que sempre entenderam as nuances do nosso consumidor local, entenderam sempre a necessidade deles de fazer um atendimento customizado. Paralelo a isso, a gente via também um mercado muito dinâmico em entender que ali cabe uma rede de supermercados. Para não dar oportunidade ou para ser mais estratégico e preservar o seu mercado, eles iam estrategicamente compravam esses terrenos. E eu não vejo nada de errado nisso. Pelo contrário, a gente prioriza as redes locais, no qual investem no nosso estado, na nossa cidade, e esse capital, inclusive, fica aqui reinvestido na nossa realidade. Quanto às empresas do comércio lojista,
ele também não é diferente. As grandes empresas que são nossas associadas, como a Riachuelo, a Renner, que tem capital aberto na Bolsa, são todos muito parceiros, inclusive da nossa administração, são diretores nossos no sindicato. Eles também criam esse movimento de se expandir para o Brasil afora. Então, eu acho que Belém já ultrapassou, né, como você bem frisou, essa fase. A gente tem aí essas grandes redes, não apenas em shopping centers, mas nas ruas. Essas marcas já foram para cidades como Marabá, como Paraupebas, Tucuruí, Redenção, né? As grandes como a Via Varejo, que tem a sua maior marca representada aqui, que é Casas Bahia, ela tem um plano de expansão de mais de 30 unidades para o estado do Pará. Então, esse é o mercado natural desse capital, principalmente voltado ao mercado de ações. São empresas que estão com capital listado na Bolsa e precisam expandir seus pontos de venda para justamente trazer rentabilidade. E aí isso gira uma roda virtuosa da economia. Você vende mais, compra melhor, gera mais emprego e renda. E com isso todo mundo ganha. Ganha o lojista local, que aprende, que é na diversidade que a gente vê os melhores resultados, é na diversidade que a gente evolui. Então, tal como a pandemia nos ensinou a digitalizar as nossas empresas, essas concorrentes também vão nos ensinar algo, né, essas grandes empresas. Porque, como eu disse anteriormente, a experiência de consumo do cliente é prioridade. Infelizmente, quando você fica muito grande, você distancia essa relação com os clientes, coisa que nós pequenos temos como fazer isso com mais agilidade. Eu vejo assim, a questão dos supermercados, quando eles chegaram aqui, realmente os atacadões eram mais baratos, né, do que os supermercados locais, vamos dizer assim. Mas a diferença era pouca, né? E essa diferença foi diminuindo cada vez mais e hoje em dia as pessoas buscam variedades, né? O que é mais difícil de achar em atacadão e acham mais nos supermercados locais. Eu acredito que esse é o diferencial, né? Eu acredito que não tenha caído tanto o movimento de supermercados locais ou o faturamento de supermercados locais por conta da vinda de outros de fora, né? Acho que acaba agregando, né? Uhum. Acaba agregando, como você mesmo disse. Trabalhar o estado do Pará é uma tarefa difícil. Mesmo você tendo a expertise multinacional, que é o caso dessas grandes redes, você enfrenta alguns desafios. E aí justamente a gente vê que esse gap no preço, ele diminuiu bastante. Eles vieram com valores muito agressivos, mas que na atualidade, na realidade, hoje, a gente não vê mais tanto, não sente mais tanto essa diferença. De duas, uma. Ou eles perderam competitividade, ou a rede local que aumentou essa competitividade. Aprenderam com as boas práticas. De repente, um canal de distribuição que não existia no passado foi fomentado através dessas grandes redes. Não sei, fica aí até um dever de casa para eu conversar com o presidente Jorge Portugal. Mas é justamente isso que a gente preza. É que com maior concorrência, ela exige mais da rede local e a gente acaba aprendendo e justamente isso faz com que a roda virtuosa da economia ela prospere. Verdade. Qual o ramo, assim, por curiosidade, muito mais comum aqui em Belém do Pará, assim, que vocês são sindicalizados ou que tem mais... Vocês trabalham mais assim? O maior ramo da nossa categoria lojista, sem dúvida, é de confecção, calçados e acessórios, né? Então, é isso que puxa justamente 40%, 50% do market share hoje dos nossos sindicalizados. E voltando um pouco à pauta inicial, é o que vai sentir maior influência dessa data comemorativa do Dia das Mães. Dia das Mães, sem sombra de dúvida, vai ser capitaneada aí por empresas do ramo de confecção, calçados e acessórios, né? Então, esses que tendem a representar entre 40% e 50% do faturamento do Dia das Mães, num ticket médio em torno de R$200 a R$240. R$240, olha, 200. Antigamente era 100, né? A inflação também, né? A inflação vem comendo. Vamos acreditar que a generosidade que está em alta. Exato, também, pode ser, verdade. Pode ser não, né? Para amanhã a gente não pode, né? Economizar, né? Se me permitirem, tem uma curiosidade no nosso ramo de varejo, né? Então, por exemplo, na minha loja, que a gente vende da confecção masculina, feminina a infantil.
no dia no Natal, que é aquela data que as pessoas vêm com lista de compra e precisam comprar presente para todos, é interessante. A mãe compra, faz o look completo, a filha faz o look completo e do namorado, o garoto também faz o seu look completo, estão saindo da loja e o papai? O papai, ele adora essa camisa básicazinha aqui da frente. Aqui. Pode pegar essa aqui. O pai é aquele, né? É o provedor, é aquele que é o lembrado por último, mas sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, nós pais, nós somos bem lembrados, sim. Um blusão, né? Aquele blusão de sempre. Aquela cueca. Né? Eu, na verdade, eu gosto de ganhar coisas simples, assim, que eu não compro no dia a dia, que na verdade, eu não gosto de comprar assim, no dia a dia, mas eu gosto de ganhar, por exemplo, cueca, meia, cinto, camisa, essas coisas assim. Coisas úteis. Coisas né? úteis. Que é justamente isso que o marido ele espera, né? Exatamente. A gente não gosta de coisa supérflua. É verdade. Deixa eu ver aqui mais outra pergunta. Onde a sua juventude pode ajudar na melhoria da nossa estrutura da cidade? A gente praticamente respondeu aqui, mas pode ficar à vontade. Olha, na estrutura da cidade, isso é uma das pautas que a gente analisou no sindicato, que a gente tem que ultrapassar as relações de trabalho. Eu acho que o sindicato de lojistas tem que ser mais do que negociação de convenção coletiva de trabalho junto com o sindicato laboral. Eu acho que a gente tem que se posicionar como um agente transformador de uma realidade local. Então, pautas, como ela mesma disse, seja de infraestrutura, seja de relacionamento com o poder público, para questionar a qualidade das calçadas do nosso centro comercial, das feiras, a entrega do qual está sendo feita essa infraestrutura para que o lojista possa trabalhar e gerar assim, renda, emprego, impostos, obviamente. Eu acho que essa é a nossa tarefa também dessa nossa administração, é de se posicionar como um agente transformador, não apenas nas relações de comércio e de trabalho, no qual legalmente somos legitimados, mas que a gente possa utilizar essa nossa rede de networking junto com entes privados e públicos também. Eu acho que você pegou uma direção, né, num momento assim, eu não sei, se você tem assim dá um friozinho na barriga, porque você está pegando praticamente uma mudança, né, de vida dos lojistas, uma mudança no comércio, as pessoas não estão saindo com dinheiro. Eu, por exemplo, dificilmente saio com dinheiro, né? Usa mais cartão, usa Pix, as pessoas não estão saindo muito com dinheiro, né? E você está pegando essa mudança, né? Vai ficar na história, né? O Eduardo Yamamoto foi o responsável pelaquela mudança entre o digital, né, e o físico, né? Como você falou, eu fiz digital, né? Mas e aí que vem, né? Como é que você lida com essa mudança toda do Pix, delivery, essas mudanças novas, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Estou gostando dessa entrevista. Eu acho que só aqui que a gente tem esse espaço para comentar sobre outros assuntos, né? Uhum. Bem, essa questão lá em específico de mudança na gestão do sindicato, ela se dá assim por uma necessidade de renovação, né? Então, essa administração, ela entende que a gente tem que aumentar a base de associados, temos que trazer realmente o máximo de lojistas para dentro para que a gente não passe por esse problema de renovação, né? Então, coube a essa administração promover essa mudança, até porque a gente, infelizmente, não podia contar com novos lojistas, uma vez que tem todo um processo estatutário para validar essa questão do votar e ser votado, né? Mas esse friozinho na barriga a gente teve que assumir, mas porque é um dever, eu acho que até cívico, né? Acho que ninguém quer fazer história aqui, né? Mas se for gerar história, que seja a melhor possível, né? Então, a gente aceitou o desafio, é um desafio realmente muito grande, porque tornar o Cindy Lojas mais dinâmico, mais digital, como você comentou, mais atual, ele realmente tem que tirar da inércia já há umas décadas atrás, né? Então, é uma tarefa que tá acumulada, mas que com a união de tanta gente boa aí que está se prontificando a somar junto com a gente tem certeza que esse resultado vai vir bem antes do que a gente planejou. E
Até me perdi um pouco na pergunta. Não, é justamente isso, né? Para ficar para a história, essa mudança toda, né? Do Pix, Delivery, coisas que antigamente não existiam e que hoje em dia os lojistas vão ter que se adaptar a isso, porque senão vão ficar para trás, né? Alguns reclamam, assim, em relação a isso, não? E aí, então, obrigado por me lembrar a pergunta, mas eu acho que é bem isso. Nós todos que estamos envolvidos nesse processo da nova gestão do sindicato, somos lojistas atuantes. Eu tenho só a agradecer a minha família, que está na terceira geração, no qual eu tenho mais 3 sócios, que falaram assim, não, vai lá, Eduardo, vai cumprir a tua missão, que a gente segura as coisas aqui na empresa. Mas essa mudança, o qual você comentou, é o nosso dia a dia, é a nossa rotina. Todos os diretores que estão envolvidos no sindicato passam por isso, vem cá, o Pix é uma realidade, mas não dá para simplesmente a gente ficar recebendo Pix na nossa conta, porque tem uma questão tributária, tem uma questão também de conciliação bancária, não é bem assim, a tecnologia ainda não evoluía a tal ponto da gente enviar link por Pix de forma segura. Então, com essa nossa dor do dia a dia, que a gente tem implementado isso para o sindicato. Não são 2 pautas distintas. Eu acho que como somos empresários dinâmicos, que estamos ali no dia a dia dos nossos negócios, a gente simplesmente está pegando essa expertise e colocando à disposição para aqueles lojistas que queiram aprender com as boas práticas. É aquilo que você comentou, é aprender com a história. Aprende com o erro do Eduardo, do Fabrício, do Rubens, de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, e implementem nas suas empresas. É mais ou menos essa a nossa proposta. Quando a gente indica, de repente, uma agência, ou um contador, ou um assessor jurídico, é porque é aquele que melhor atendeu as nossas demandas. Então, é passar essa expertise e melhorar o ambiente de negócios para todos os lojistas. Verdade. Fala um pouquinho dos shoppings. A gente está quase chegando no finalzinho da nossa entrevista. Liberar o Eduardo, né? Tem muitos afazeres aí. Então, essa questão dos shoppings, os lojistas estão conseguindo lidar com essas mudanças também? O shopping, como ele está condensado ali no espaço, sobre uma administração, sobre um trânsito de informações mais ágil, né, do que aquele lojista que está isolado ali no bairro dele, a administração de todos os shoppings estão muito, muito parceiros para que a gente consiga promover essas mudanças. Então, todos eles criaram um espaço para recepcionar os motoboys que aguardam ali um delivery, disponibilizaram ferramentas para fazer essas vendas por WhatsApp, por Instagram, né? E eles têm acompanhado cada vez mais os nossos KPIs de venda, principalmente para delivery. Então, o que no início criou-se uma distorção de, poxa, gente, temos os números do shopping aqui, temos menos acesso de veículos e de pessoas com maior faturamento. Então, aquilo que no início a gente achava, poxa, então quer dizer que o cliente está vindo menos, ou estamos recebendo menos clientes e vendendo mais, hoje a gente entendeu que, na verdade, o lojista, através dessas ferramentas que os shoppings disponibilizaram, nós temos feito mais vendas por delivery, por Instagram, no qual não necessita obrigatoriamente a visita do cliente para o shopping. Isso tem representado em torno de 25% a 30% do nosso faturamento. Então, o lojista realmente aprendeu com a pandemia, com o lockdown, e melhorou seus processos. Hoje, temos lojistas que conseguem implementar metas de venda específicas para vendas através de WhatsApp, de Instagram, e conseguem remunerar de forma justa os seus colaboradores que se dedicam a atender de forma mais empática, como a nossa ouvinte comentou, os nossos clientes. É verdade, eu acho que o atendimento é essencial, né? Os lojistas têm que investir no atendimento, né? dos empregados, né? Que eu já deixei de comprar várias coisas assim por conta de mau atendimento, né? E eu acho que é fundamental, né? Às vezes eu entro na loja e não quero comprar nada, mas se o vendedor for lá e for atencioso, eu até levo alguma coisa assim, às vezes, né? Falta, né? Eu acho que é isso que separa o comércio de 50 anos atrás com hoje, né? Então, hoje a gente está falando aí de uma concorrência cada vez mais acirrada, e que
A gente precisa, sim, treinar nossos vendedores. Não existe essa coisa de, não, mas eu já promovi um treinamento no início do ano, já está tudo certo. Não existe isso, gente. Porque não se trata apenas de requisitos técnicos. A gente está falando também de uma questão de motivacional mesmo dos vendedores. Né? Que é aquele nosso pessoal do front, que é o que também apara muita coisa. Tem muito cliente também que vem com seus problemas de casa e acabam descontando os vendedores, mas que é o nosso pessoal que precisa de atenção e treinamento contínuo. Como eu disse, não apenas nos requisitos técnicos, mas também de questão motivacional, psicológico, espiritual também, porque são aqueles que lidam com o nosso cliente. E quanto ao que você comentou, nada mais é do que aquilo que a gente falou, experiência de consumo. O nosso consumidor, se ele for, não vou dizer maltratado, mas se ele de repente não teve o atendimento no qual ele esperava, ele simplesmente vai para a loja do lado. Exato. Simplesmente vai para a loja do lado. A maior experiência disso que a gente tem é no fast food, numa praça de alimentação. Verdade. Meu amigo, é um do lado do outro. O que difere o cliente que não for atendido no balcão de migrar simplesmente para o colega do lado? Então, atendimento de excelência requer atenção de excelência do lojista com os seus funcionários também. Uma coisa que eu notei também, doutor, é que eu fui numa loja no shopping e praticamente não tinha vendedor. A gente já falou sobre esse negócio de vendas online e tal, mas não sei se é uma tendência, você pode me falar, também diminuiu o número de vendedores, né? Porque eu fui numa loja e não tinha vendedor. E tinha aquele autoatendimento, né? E você mesmo pagava, você mesmo colocava o cartão. Aí, se tivesse algum problema e tal, tinha um vendedor lá na ponta e tal. Mas para te atender assim, não tinha vendedor. Você pega e leva, você mesmo paga e sai. Isso é um debate até um pouco mais longo, mas são vários fatores. Um é uma questão de que o mercado está cada vez mais acirrado. Né? Então, as boas práticas das grandes redes, que geralmente são de autoatendimento, as lojas menores também tiveram que adotar, porque a mão de obra ela acaba pesando naquele DRE no final do mês, analisando o fator de mão de obra, é algo que pesa. Segundo, é uma tendência também o autoatendimento. Né? Então, a gente vê aí a Amazon Store, que simplesmente não tem atendente nenhum, você vai, entra, e câmeras que tem toda a sensibilidade para avaliar quem você é, o que você pegou e jogar esse lançamento na fatura do seu cartão de crédito, é uma tendência também. Né? Então, o que a gente está lidando aqui? Uma questão econômica de tentar minimizar despesas para aumentar a rentabilidade e também uma própria tendência de minimizar esse atendimento corpo a corpo, que hoje tem muito cliente que faz a sua compra em casa, no online, e vai para uma pick-up store. Então, ele simplesmente decide, olha, eu quero ir para a loja do determinado shopping só para fazer a retirada. Ou o inverso, eu vou ali no totem da loja, eu não sei se eu posso falar as marcas de loja aqui, mas a própria Arezzo, de um grande colega nosso que é diretor também do sindicato, ele simplesmente vai no totem da loja, não precisa nem entrar a cliente, escolhe o calçado e escolhe de repente receber em casa. Né? Então são modelos de negócio que definem o posicionamento de marca em relação ao consumidor. Né? Então temos aí o caso da Reserva, que é muito antenada nisso, e o cliente ele paga o valor agregado nos seus produtos porque a marca traduz isso, inovação, digitalização, né? E isso aí, como eu disse, eu me disponibilizo a vir aqui em outra conversa. Isso, a gente marca outra. Minha esposa entrou aqui também ao vivo, agora me lembrei dela, aquela que de vez em quando chegam uns produtos lá em casa, aí eu falo, como é que você compra se você não sai nem de casa? Né? Você está em casa, então quando eu vejo os produtos chegando lá. Internet, né? O cartão, paga pelo cartão, já chega. As grandes marcas, mesmo eu sou franqueado de várias marcas, né? Algumas marcas simplesmente têm recorrido a essas grandes redes de venda online, da Fit, Privalha, né? E isso a gente vê que, mas está concorrendo comigo, franqueador, eu estou sendo prejudicado. Mas o que a gente entende? É que a sua marca sendo mais vista, a sua marca disseminada no mercado, ele acaba
impulsionando suas vendas na loja física também. É Então é uma verdade. realidade que a gente tem que conviver. É. Eu Lanchar tá caro. A gente sai para lanchar, né, Lino? A capacidade de alimentação, qualquer coisinha. Antigamente tu gastava R$50 e tal. Agora é de 70, R$100 para cima. Mas é muito importante ver a questão dos aplicativos. Hoje em dia, essas redes de fast food, né? A gente tem que comprar tudo através de aplicativo, que tem os combos, que tem os descontos, tem os descontos. tem o programa de fidelidade, pontuação. Mais uma vez, a digitalização na relação de consumo. É verdade. Doutor, como é que as pessoas fazem para encontrar o senhor, o sindicato, a sua loja? Como é que as pessoas podem estar em contato com você? Bem, o sindicato ele tem o perfil no Instagram, no site também, Cindy Lojas Belém, bem fácil de encontrar. Lá a gente atualiza sobre o horário de funcionamento, que a gente conseguiu celebrar o acordo com o sindicato laboral. Lá também consta dicas de todos os serviços que a gente proporciona. E o meu caso, Eduardo Yamamoto, tem um perfil aberto no Instagram. As minhas lojas, já que você permitiu divulgar, Não, pode ficar à vontade. a loja Taco, de calça jeans masculina, a Taco, Catleia, né? de roupa feminina, de vestidos de festa, Vitor Hugo, de bolsas e acessórios, e a Touch Watches de relógios da Tecnos, que temos quiosques no Pátio Belém, no Castanheira e no Parque Shopping. Ah, legal. Conheço, tem uma colega trabalhando na Taco, lá na Castanheira. Castanheira. Uma colega nossa. Legal. 11 horas, doutor Eduardo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Volte sempre, vamos marcar uma outra entrevista aí para a gente falar mais sobre o comércio. Tem outros assuntos aí interessantes, né, para a gente debater um pouquinho mais aí. Eu que agradeço o convite, de verdade, e a disposição para a gente debater não só de comércio, como eu me coloquei aqui, como agente transformador da cidade, não pode ser só uma demagogia. A gente, antes de entrar no ar, estávamos conversando sobre a questão dos ônibus, né, que Exato, já conversei inúmeras vezes com o sindicato também dos transportes urbanos, da gente ter uma política de integração das nossas redes, daquele bilhete único muito importante para a gente promover aí uma mobilidade urbana mais democrática. Legal, o Catete disse que você é uma alternativa de liderança para o povo de Belém. Tá aí, o Eduardo já pensou, o Eduardo já está aí, sua foto aí nesse livro aí depois, né? Em breve. Tem que ser resultado do que a gente fizer nessa vida, verdade. né? Até porque esse livro é pós-mortem. É verdade, então melhor agora não. Espera mais um pouquinho. Deixa eu mandar um abraço para Monique Costa, Monique, nossa querida jornalista, assessora. Manda um beijo para mim, olha, manda um beijo para ela. Um abraço para Monique, um beijo para você, Monique. O Haroldo Júnior, nosso colega também entrando aqui. O Bruno Vasques, aquele abraço, Bruno. Alex Ribeiro, grande cantor, Alex Ribeiro, que cantou, que tem a música dele aí, do Coração de Mosquito, né? Ele cantou com Zé Cabaleiro. Ele está aqui com a gente também. O Catete eu já falei. O Néstor Iguarino, ele foi o idealizador, não, ele trouxe a corrida de moto velocidade aqui para o Pará. Foi lá em Castanhal. Inclusive, eu já... Gosta de moto, doutor? Não sei andar bem. Sabe pilotar. A única vez que eu pilotei, eu caí, aí realmente me machuquei grave. Eu treinei lá, fiz um tempo mais ou menos razoável, vou treinar de novo lá na escola dele, lá de pilotagem. Felipe Pereira Correia também está por aqui, a Thaís, aquele abraço, Thaís Freitas, o Naldo Barros, radialista, querido Naldo. Priscila, já falei. Priscila, depois entre em contato com a gente que eu vou passar até o contato do doutor para você aqui, caso ele me permita, claro, né? Claro. A gente vai fazer a entrevista lá com o doutor, para ficar à vontade lá com ele. Agora pode fazer à vontade na entrevista com ele, ele já deu aqui uma entrevista para a gente. Pode ficar à vontade. 11 horas em ponto. Lembrando que a nossa entrevista, do coração, já a gente vai tocar. Lembrando que a nossa entrevista com o Dr. Eduardo Yamamoto vai estar aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, Celso.Freire.3, também no nosso Spotify, Repórter Celso Freire, e também no YouTube, Celso Freire, lá, só procurar lá também. E no liberal.com, também nosso portal, o liberal.com. E com a Cira também aqui. João Teixeira, aquele abraço, João. Agora você chegou, João? Aproveita e vê de novo a nossa entrevista que vai ficar aqui no nosso Instagram. 11 horas em ponto. Vamos com o Coração de Mosquito, do Alex Ribeiro, nosso colega aqui também está aqui por aqui. Vai rodar o já tá.